Vamos entrar agora em um novo módulo em que vamos rever alguns conceitos tais como atendimento, cobertura, métodos, indicadores de universalização e sugestões para incentivar a ligação à rede pública de água e esgoto. Para compreender o cálculo dos indicadores de universalização, é importante compreender com clareza alguns conceitos. Entre eles, temos os conceitos de atendimento e cobertura. Cobertura diz sobre área, bairro, cidade, região ou município que já dispõe de rede pública pronta para que o usuário faça a sua ligação. Traduzindo em números, se refere ao número de domicílios, ativos ou não, desde que factíveis e que tenham rede pública de água ou esgoto disponível ou que tenham implantado solução alternativa reconhecida pela ERI. O atendimento diz sobre os domicílios que, tendo rede pública disponível, efetuaram a ligação, ou seja, estão sendo efetivamente atendidos pela rede pública. Traduzindo isso, em outras palavras, pleno funcionamento do abastecimento de água ou esgotamento sanitário com adequada conexão da rede às instalações prediais do usuário, sem tamponamento ou corte nas ligações, e mais aqueles que implantaram a solução alternativa reconhecida pela ERI. Neste slide, podemos ver um exemplo dos domicílios que podem ser contabilizados para o cálculo do indicador de cobertura e de atendimento. Para o indicador de atendimento, somente são contabilizados os domicílios residenciais, ativos e ligados à rede pública e também os que possuem solução alternativa implantada e adequada. Entende-se como adequada quando a solução alternativa é reconhecida e aprovada pela entidade reguladora infranacional através de norma e quando foi empregada face à ausência de rede pública. Para o indicador de cobertura, são contabilizados todos os domicílios factíveis ou com ligação efetuada, ligados à rede pública ou com solução alternativa implantada, residenciais ou não, ativos ou não. Somente não são considerados os municípios sem qualquer conexão com rede pública ou com solução alternativa inadequada implantada, ou seja, não reconhecida ou aceita pela entidade reguladora infranacional. A meta do alcance da universalização do abastecimento de água potável é verificada pelo resultado de dois indicadores: o indicador de atendimento de abastecimento de água e o indicador de cobertura de abastecimento de água, devendo ambos atingir simultaneamente pelo menos 99% até o final do ano de 2033. É permitida a dilatação de prazo desde que não ultrapasse 1º de janeiro de 2040, condicionada à anuência prévia da entidade reguladora infranacional, a ERI, e só vale para a prestação regionalizada, quando os estudos para a licitação da concessão apontarem para a inviabilidade econômica financeira. As soluções alternativas de abastecimento com água potável podem ser contabilizadas no cálculo dos indicadores, desde que a entidade reguladora infranacional tenha emitido norma que define os critérios e as soluções que podem ser empregadas. A meta do alcance da universalização do esgotamento sanitário é verificada por cálculo de dois indicadores: indicador de atendimento de esgotamento sanitário e indicador de cobertura de esgotamento sanitário, devendo ambos atingir simultaneamente pelo menos 90% até o final de 2033. É permitida a dilatação de prazo desde que não ultrapasse 1º de janeiro de 2040, condicionada à anuência prévia da entidade reguladora infranacional, a ERI, e só vale para a prestação regionalizada quando os estudos para a licitação da concessão apontarem para a inviabilidade econômica financeira. Da mesma forma que o abastecimento de água, as soluções alternativas de esgotamento sanitário podem ser contabilizadas no cálculo dos indicadores desde que a entidade reguladora infranacional tenha emitido norma que define os critérios e as soluções que podem ser empregadas. Para o alcance da universalização, a prestadora de serviço deve utilizar de recursos de mobilização, campanhas, entre outros, para a sensibilização da sociedade,
visando sua adesão à rede pública, seja de água potável ou de esgotamento sanitário. Aqui, destaca-se a realização de reuniões com a comunidade e seus representantes. A efetividade dos benefícios dos serviços de água e de esgoto se dá somente com a compreensão e participação ativa da população beneficiada. Nas reuniões junto à comunidade a ser beneficiada, com rede pública de água e ou esgoto, sugere-se incluir alguns aspectos relevantes para os futuros usuários, tais como casos práticos para a sensibilização dos moradores, não somente casos que demonstrem a segurança na saúde humana, mas também casos sobre o uso correto das redes públicas. Cita-se como exemplo o descarte de óleo de cozinha na rede, provocando entupimento, provocando danos ambientais e podendo ocasionar retorno do esgoto às residências dos moradores. A ligação à rede pública de água potável e trazendo uma reflexão sobre a segurança da água fornecida pela rede pública, que é analisada continuamente, assegurando o padrão de potabilidade, sendo água própria para consumo humano, ou seja, livre de substâncias e organismos que possam trazer doenças. E a relevância da ligação na rede coletora de esgoto, para evitar contaminação, orientando os moradores quanto ao perigo das ligações irregulares. Nas campanhas educativas, assim como nas reuniões comunitárias, orienta-se a utilizar recursos práticos que possam conduzir os participantes a adquirir suas próprias conclusões. Por exemplo, deve-se favorecer a comparação visual entre água de rede pública com a água de uma fonte sem tratamento, ou ainda com a água de um poço contaminada pela proximidade de uma fossa, e associar os resultados da análise físico-química e biológica da água contaminada, correlacionando com a possibilidade de desenvolver algumas doenças de veiculação hídrica. Nas reuniões comunitárias, recomenda-se expor alguns números ou faixa de valores para dar uma ideia de dimensão dos custos de operação, coleta, transporte e tratamento de esgoto, os investimentos para a construção de uma estação de tratamento de esgoto e os custos de financiamento, trazendo uma ideia de que a conta não é somente para cobrir os custos de operação, mas também para viabilizar recursos para a construção de outros sistemas e estações de tratamento de esgoto e dar oportunidade de qualidade de vida e saneamento a outras localidades e comunidades. Também é fundamental acompanhar e relacionar os municípios que estão irregulares e retardando a ligação à rede pública, assim como listar aqueles que se negam a efetuar sua ligação, seguindo os encaminhamentos previstos para conhecimento da entidade reguladora infranacional e do titular, a quem cabe fiscalizar e aplicar as sanções previstas em lei. Uma condição que pode ocorrer e que tem levantado muitas dúvidas é a soleira negativa no caso de rede pública de esgotamento sanitário. Há diversas situações em que a edificação se encontra em nível inferior à cota do grade do logradouro. Nesses casos, ficam impossibilitados de ligarem-se ao sistema coletor sanitário público por gravidade, exigindo soluções de bombeamento ou o tratamento individual. Conforme previsto na norma, nessa circunstância, cabe ao usuário a elaboração de estudo de viabilidade técnica e econômica às suas próprias expensas, com alternativa de atendimento e envio ao prestador de serviços para análise e aprovação. A entidade reguladora infranacional pode prever em normativa procedimento a ser seguido pelo prestador de serviços em caso de usuário de baixa renda. Em nenhuma circunstância pode ser admitido o lançamento de esgoto in natura, sem tratamento inadequado. As metas progressivas de expansão devem estar previstas nos planos municipais e regionais de saneamento básico. O prazo legal para comprovar o alcance das metas é 31 de dezembro de 2033. É permitida a dilatação de prazo desde que não ultrapasse 1º de janeiro de 2040, condicionada à anuência prévia da entidade reguladora infranacional e quando houver a prestação regionalizada e os estudos para a licitação da concessão apontarem para a inviabilidade econômica financeira. Todo esse processo, de forma resumida, pode ser representado neste fluxograma,
onde apresentamos a responsabilidade dos usuários, do titular, dos prestadores de serviço e das entidades reguladoras infranacionais.